Vista de longe, a montanha parece ser azul. De perto, porém, sabemos que ela é verde. O mar de longe é azul. De perto, a gente vê que ele é verde. O céu está perto ou longe? O céu está longe, logo, o céu é verde. Crença maia citada pelo guatemalteco Humberto Acabal. Capítulo 1. Supernovas. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. De fato, meu reino não é daqui de baixo. João 18:36. Na casa de meu pai existem muitas habitações. Se assim não fora, ter-vô-lo-ia dito: de fato vou preparar-vos um lugar. João 14:2. Supernovas. A humanidade quer compreender as coisas deste mundo. Dos mais remotos antepassados aos dias atuais, nossos semelhantes vêm tentando obstinada e incessantemente entender a linguagem primorosa escondida atrás da aparente calma do universo, onde todas as partes funcionam em harmonia. No fundo, trata-se de uma manobra egoísta, ainda que legítima. O homem deseja dominar a matemática do cosmo para obter respostas pessoais. Qual a sua procedência, o seu destino e, principalmente, o seu propósito de existência no planeta Terra e no firmamento? Tenta explicar a essência do universo e alcançar outros mundos para entender sua própria origem. A jornada, entretanto, é longa e penosa. Quando as soluções nos chegam aos olhos, estamos míopes. Nossa inteligência é limitada e não conhece tudo. Nossos equipamentos não são capazes de identificar todas as formas de vida e energia existentes. Nos vários domínios da ciência, a verdade quase aparece, mas escapa. Por vezes, ofuscamos o que vemos. Por outras, incapazes de digerir tamanho choque de realidade, fingimos que nada aconteceu. Ou ainda, quando obtemos uma resposta, ganhamos com ela dezenas de novas perguntas. Como foi criado o universo? Por quem? O que havia antes da criação? Estamos sozinhos? Nenhum outro ponto desse enorme universo carrega vida inteligente semelhante à nossa? Se há vida civilizada extraterrena, por que não temos contato? Hoje a física conhece bem melhor o átomo. Contudo, não enxerga sua estrutura interna. Depara-se com novas partículas, cada vez menores, cada vez mais arredias, que simplesmente não autorizam aos pesquisadores que as vejam. Conservam sempre um mistério. Assim também acontece com a biologia e a química. As hipóteses são muitas, mas ainda não há explicação unânime para o elo perdido entre símios e humanos, ou para a transformação de elementos como carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio em células inteligentes e vivas. Aliás, entre a comunidade científica, o próprio termo vivo já entrou em contradição. Novamente a resposta por pouco aparece, mas foge. Nas chamadas ciências sociais, filosofia, sociologia e história, entre outras, os homens debatem sobre a condição humana inscrita no universo. O que não podem comprovar, teorizam. O que não podem ver, imaginam. O que recebem de seus antecessores transformam em lendas. Egípcios, gregos, maias, incas, hebreus e babilônicos são exemplos de povos que legaram ao futuro um conhecimento que a maioria ainda não compreende. Escritas e tradições orais como os livros da Bíblia que descrevem a criação de tudo o que existe a partir do nada, podem ser mais úteis do que pensam os acadêmicos. Nem sempre o que não vemos não existe. Ver para crer ou crer para ver. Tal qual Édipo, figura conhecida da mitologia grega antiga, estamos nós diante da esfinge estranguladora, monstro abominável porque faz perguntas das quais não sabemos as respostas. Ignorantes somos estrangulados, devorados pela besta, que é a parte mulher, parte leão, parte serpente e parte águia.
Novos ramos de estudo foram desenvolvidos para duelar com a esfinge do desconhecimento. A cosmologia, ramo bem conhecido, trata da parte da astronomia que investiga a origem e evolução do universo, procurando trabalhar com dados físicos, no raio do que é permitido enxergar. Com a teoria da relatividade do físico alemão Albert Einstein, 1879 a 1955, a cosmologia ganhou no século XX novas cores. Pouco depois, a primeira hipótese de que o universo teria sido gerado por uma grande explosão, o Big Bang, despontou entre os estudiosos. Atualmente, campos especulativos como a exobiologia, que pretende pesquisar a vida fora da Terra, e a astrosociobiologia, que investiga o impacto sociológico da descoberta de comunidades alienígenas, caminham paralelos à cosmologia. A Agência Espacial do Governo Norte-Americano, NASA, a National Aeronautics and Space Administration, planeja fazer decolar da base do Cabo Canaveral, na Flórida, uma viagem com os primeiros tripulantes em direção ao planeta Marte no ano de 2015. Suas prioridades são a detecção de vida em outras galáxias e a investigação da origem do sistema solar e sua mecânica. A humanidade dá micropassos em direção à macroestrutura concebida pelo Criador. Constantemente aumenta a certeza de que as condições que propiciaram a formação da Terra e em seguida o surgimento da vida não foram ou não são exclusivas de nossa morada. Não estamos sós e as provas caem sob nossos olhos limitados. Importantes cientistas canadenses admitiram a real possibilidade de que a galáxia transborde de planetas semelhantes ao nosso, a partir da análise das luzes emitidas por 450 estrelas semelhantes ao Sol, inseridas na Via Láctea, galáxia onde nosso sistema solar e a Terra estão contidos. Mais da metade dessas estrelas emitem rastros radioativos de material rochoso rico em ferro, o elemento mais estável do universo e responsável por 1/3 da composição global da massa terrestre. O que isso significa? Que metade das 200 bilhões de estrelas da Via Láctea tem, em tese, condições de manter em suas órbitas planetas com condições semelhantes às da Terra. Estamos falando de uma única galáxia e o firmamento é constituído de inúmeras delas. Quantos bilhões de planetas podem existir de fato, então? Receio que a matemática tenha dificuldades de calcular esse número. Isso joga por terra a suposição de que, entre todos os planetas descobertos até o momento, poucos têm características parecidas com as do nosso. Se o Sol que nos ilumina é um astro com a capacidade de sustentar por gravidade vários planetas, e se o céu que vemos pela noite, repleto de estrelas, carrega inúmeros sóis, que estão no espectro do que enxergamos da Via Láctea, quantos planetas então gravitam em torno de cada uma dessas estrelas? A chance de haver vida em algum deles é extremamente grande. O astrônomo Carl Sagan chegou a afirmar que se não existe vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço. Concordo com ele, e as escrituras sagradas da Bíblia, conforme veremos, também concordam. Nossa informação é pequena ainda, porque não estamos preparados, mas ela ganhará outra dimensão. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13:12. Sagan estava entre os estudiosos que em 1961 desenvolveram uma equação que visava estimar o número de civilizações extraterrestres inteligentes com as quais poderíamos fazer contato. A ciência fazia seu esforço para traduzir em algarismos o que as ideias e palavras já expressavam. A fórmula criada em conjunto recebeu o título de Equação Greenbank, referindo-se ao local onde a Conferência de Cientistas se reuniu nos Estados Unidos, ou Equação de Drake,
nome de um dos pesquisadores da associação. Chegaram à seguinte equação: N igual a R asterístico vezes FP vezes NE vezes FL vezes FI vezes FC vezes L, onde N é o número de civilizações inteligentes na Via Láctea capazes de estabelecer contato com o planeta Terra. R asterístico é a taxa média de formação de estrelas como o Sol na galáxia. FP é o número de tais estrelas que carregam planetas em suas órbitas. NE é o número médio desses planetas com condições capazes de desenvolver vida. FL é o número de planetas com capacidade de desenvolvimento biótico onde, de fato, desenvolveu-se a vida. FI é o número de planetas com vida onde desenvolveu-se a inteligência. FC é o número de planetas com vida inteligente que possuem condições tecnológicas para estabelecer contato com o nosso planeta. E L é a duração de vida de uma civilização alienígena que preencha todos os critérios acima, já que só civilizações que existem por um longo tempo têm condições de se encontrar. Associando valores para cada variável que justificaria a presença de vida inteligente na Via Láctea, obtemos, no pior dos casos, utilizando os menores números possíveis, N igual a 40, ou seja, há no mínimo 40 civilizações em nossa galáxia com a capacidade de fazer contato. Lançando, ao contrário, os maiores valores permitidos, obtemos N igual a 50 milhões. Isto é, há 50 milhões de culturas inteligentes e aptas a estabelecer contato com a humanidade somente em nossa galáxia. As possibilidades de inteligência fora do nosso ambiente são literalmente infinitas. Para Erich von Däniken, aceitando-se a equação de Brian Truss, corpo de peritos, de cientistas, há 100 mil anos já podem ter existido civilizações tecnicamente mais perfeitas que a nossa. 100 mil anos. Qual a possibilidade de que uma cultura extraterrena já tenha nos visitado? Porque os antigos narram cenas parecidas em várias partes do globo. Dilúvio, raças de gigantes, criaturas metamórficas e principalmente seres que vinham dos céus, nuvens, anjos, deuses. Observe que a mitologia dos índios norte-americanos, por exemplo, foi criada independentemente da dos incas, ou dos maias, ou dos hebreus. Ainda assim, geograficamente isolados, seus relatos falam da mesma coisa, o que veio do céu. Já é passada a hora de deixarmos de lado o antropocentrismo exacerbado, que é uma das razões de sabermos tão pouco. Os antropocêntricos colocam a espécie humana como centro de um maquinário unilateral, dando-lhe a posição de espécie vivente mais avançada, quando não a única espécie inteligente. Seus pensamentos já foram responsáveis por afirmações medievais, como de que a Terra, porque nela vivia o homem, era o centro do sistema solar, razão pela qual a Igreja Católica Romana condenou em 1633, através da Santa Inquisição, o gênio estudioso, físico e astrônomo italiano Galileu Galilei, 1564 a 1642, que defendia o heliocentrismo, afirmando que o Sol era o centro do qual giravam todos os planetas, inclusive o nosso. A Igreja voltou atrás como costuma fazer e absolveu Galileu das acusações que o condenaram em 1999, 357 anos após sua morte. Não podemos deixar que a mesquinharia humana, sempre pronta para entrar em atividade, turve nossos olhos da verdade. Em resposta à equação Green-Denk, surgiu entre os astrônomos e físicos uma contradição que foi chamada de paradoxo de Fermi. O físico ítalo-americano Enrico Fermi, prêmio Nobel, lançou na década de 1950 uma questão fundamental. Se o universo é tão abundante em vida alienígena, e se essa vida existe há tempo suficientemente grande para haver contatos com a Terra,
porque eles não aconteceram. Onde estão as civilizações extraterrestres? Para responder efetivamente ao paradoxo, a humanidade trabalha constantemente e também se divide. Alguns pensam que não há vida fora do planeta e que nunca haverá, já que somos únicos. Outros afirmam que a vida exterior existe, mas a comunicação com os humanos é impossível porque a distância e o tempo são empecilhos intransponíveis, porque é muito custoso viajar entre galáxias ou porque os homens ainda não entendem os sinais extraterrenos que chegam até nós. Os que embarcam nas teorias de conspiração defendem que eles já estão entre nós, camuflados, observando. Há ainda os que acreditam que as civilizações inteligentes podem se comunicar, mas preferem não fazê-lo porque são extremamente diversos do homem, ou porque o planeta Terra é, na verdade, uma espécie de centro de observação, onde os seres mais elevados estudam e aprimoram a humanidade sem interferência direta. Neste último caso, estaríamos propositalmente isolados do restante do cosmo avançado e, ao mesmo tempo, sob vigia de um Senhor maior, divinamente sábio. Estamos desorientados. Como tudo começou? O universo está ou não está em expansão? Adotamos o modelo de Einstein ou o modelo de Bond, Gould e Hawley, no qual a matéria criou-se do nada. O que é esse nada? Nossa pequena capacidade demonstra que o conjunto cósmico está se expandindo e que teve origem numa grande explosão, proveniente de uma energia inicial, também chamada de energia do vácuo. Deus? No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Muitos cientistas de renome, como o cosmólogo Stephen Hawking, são categóricos em afirmar que as condições iniciais e as leis regentes do universo foram como que escolhidas para que o homem pudesse existir e evoluir. Para ele, no universo primitivo está a resposta para a pergunta fundamental sobre a origem de tudo o que vemos hoje, inclusive a vida. Se conseguíssemos visualizar o universo primitivo, a formação primeira de todas as coisas, quem ou o que encontraríamos? Sir Isaac Newton, 1643 a 1727, cientista inglês, físico e matemático, homem religioso, comenta a geração da matéria a partir do nada. Em Singularidades, adicionado à edição latina de Optikins, relata: e como o espaço é divisível em infinito e a matéria não se encontra necessariamente em todos os lugares, pode-se admitir que Deus pode criar partículas de matéria de vários tamanhos e figuras, e em várias proporções ao espaço, e talvez de diferentes densidades e forças, e, portanto, variar as leis da natureza e criar mundos de várias espécies em várias partes do universo. Pelo menos nada vejo que contradiga tudo isto. A Einstein é atribuída a conhecida frase: Deus não joga dados, que põe em descaso as probabilidades e o efeito do acaso caótico, favorecendo a especificidade. Parece que os estudiosos começam a entender a aliança existente entre a fé e a ciência, entre Deus e o homem, já que os conceitos científicos e divinos estão cada vez mais próximos. Existe, inegavelmente, uma força centralizadora que move os universos. Mulheres e homens descritos nos livros da Bíblia Sagrada presenciaram a chegada dessa força extraterrena vinda dos céus, junto de sua armada e de seu filho. As histórias bíblicas nos relatam os contatos entre os homens e os seres celestiais, anjos, Deus e Jesus Cristo. E por diversas vezes, Jesus insiste em afirmar que pertence a outro mundo, que o seu reino não é deste mundo, e prosseguiu Jesus: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. João 8, 23, 24.
O Filho de Deus assegura que é de uma essência diferente, outra forma, feito luz, que não é daqui. Anuncia claramente que há outros lugares povoados no universo. Na casa de meu pai há muitas moradas. João 14:2. Habita outro local povoado por seres de outra qualidade e diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28:18. Dada por quem? Quer dizer que existe um comando do universo e que este se encontra no céu, em um ponto desconhecido para nós, mas um ponto fixo e determinado na figura de Deus, o Senhor. E de onde vem a sabedoria? A Bíblia aponta os céus. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Deuteronômio 10:14. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1:17. Há vida em outros planetas e existem outros povos além de nós, com missões estabelecidas e com os mesmos direitos que os seres humanos. Há uma espécie de congregação intergaláctica e Deus possui exércitos, seus mensageiros, para dirigir o universo. Os textos bíblicos são, pois, os relatos dos contatos de nossos antepassados com as forças de Deus, seus soldados, que ficaram conhecidos como anjos, arcanjos, querubins e serafins, e seu Filho, através de tecnologia avançada, representada por práticas como o controle de naves, a manipulação atômica e a inseminação artificial. Outros povos, outros seres habitam todo o cosmos, todas as galáxias e todos os universos, enfim, todos os céus. O nosso céu não é único, a espécie humana não é única. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, não seja seduzido a inclinar-te perante eles, e des culto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou, e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Deuteronômio 4:19 e 20. Há cerca de 2000 anos, Paulo de Tarso, ou Saulo, apóstolo de Jesus, homem conhecedor da ciência, percebeu nitidamente que o saber terreno é sombra e enxerga somente sob um véu e que após este véu, somente o Espírito Consolador, enviado por Cristo, pode desvendar. É o que começa a acontecer agora. A fé e a ciência caminharão juntas e romperão o céu, adentrando o lugar santo dos santos, com o conhecimento da ciência de Deus, o Onipotente. A Bíblia é o ponto de partida para explicar a história do firmamento e do homem, desvendando suas inquietações. O conhecimento contido em suas palavras não deve ser diminuído, mas sim desvendado. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8.